Secretaria da Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Comando de Policiamento do Interior 8, Presidente Prudente, 9 de julho de 2019. Solenidade alusiva ao 87º aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932. Uma parceria da Polícia Militar do Estado de São Paulo com a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente. Senhoras e senhores, bom dia. Em nome do Prefeito Municipal de Presidente Prudente, excelentíssimo senhor Nelson Roberto Bugalho, e do Comandante do Policiamento do Interior 8, senhor Coronel PM Adilson Luiz Franco Nassaro, saúdo a todos os presentes, em especial os familiares, amigos e representantes dos ex-combatentes da Revolução Constitucionalista de 1932. Neste momento, destacamos a presença do senhor Ed Thomas, deputado estadual, Nelson Roberto Bugalho, prefeito municipal de Presidente Prudente, Mauro Marques das Neves, vereador municipal de Presidente Prudente e veterano da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Elza Alves Pereira, vereadora municipal de Presidente Prudente. Demerson Dias, vereador, presidente da Câmara Municipal de Presidente Prudente. Vitalino Creles, presidente do Sim Comércio. Gessner Dias, representando os Rotary Clubes de Presidente Prudente. Doutora Adriana Maria Pellegrini, delegada de polícia, representando a doutora Ieda. Edson José de Novaes, presidente do CONSEG, setor 6 de Presidente Prudente. Adalto Lúcio Cardoso, da Secretaria Municipal de Assuntos Viários e Corporação com a Polícia Militar e Segurança Pública. Vitor Hugo Rocha, coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo, da nossa região. Marcos Matos, assessor parlamentar, representando a vereadora Alba Lucena. E Rodrigo Romão, presidente do CONSEG, setor sul de Presidente Prudente. Alô. Continência à mais alta autoridade militar. Teremos agora a continência à mais alta autoridade militar presente. O capitão PM Tiago César Felipe Antônio, comandante do dispositivo formado, o apresenta ao coronel de Polícia Militar Adilson Luiz Franco Nassaro, comandante do Policiamento do Interior 8. Neste ato, acompanhado do excelentíssimo senhor Nelson Roberto Bugalho, prefeito municipal de Presidente Prudente. Em tempo, ainda anunciamos a presença do Dr. Moacir de Oliveira Lima, representando o Dr. Valmir Geraldi, diretor do DI Inter 8. Presidente Prudente na Revolução Constitucionalista de 1932. A fundação da cidade de Presidente Prudente, no ano de 1917, alavancaria o desenvolvimento da região do oeste do estado. Por outro lado, surgia um movimento cívico-militar que objetivava o restabelecimento da democracia no Brasil, que fora aviltada pelo golpe de Estado de Getúlio Vargas em 1930. Naquele ano de 1932, Presidente Prudente completava 15 anos, tendo São Paulo se levantado em prol da justiça e da liberdade. A jovem cidade atendeu prontamente ao chamado e formou seu batalhão de voluntários. O comando do batalhão prudentino coube ao coronel Miguel Brizola de Oliveira, e em pouco tempo já dispunha em suas fileiras de mais de 1000 homens. Eram voluntários da cidade, da zona rural e de diversos vilarejos da vizinhança. Formado o batalhão constitucionalista de Presidente Prudente, seus combatentes seguiram para a região de Ourinhos, onde
defenderam o Estado de São Paulo contra todas as forças ditatoriais às margens do rio Paranapanema. Naquela região estratégica, na divisa do estado do Paraná, o batalhão prudentino combateu, com bravura e destemor, o inimigo que dispunha de superioridade numérica e também bélica. E nesses combates, os valorosos prudentinos vieram a perder as suas vidas, oferecidas no altar da liberdade. Muitos deles eram jovens, como o tenente Nicolau Maffei e o tenente Cassimiro Dias, que demonstraram extrema bravura, o que lhes rendeu a admiração e o respeito do inimigo, que os sepultaram com honras militares, como testemunharam outros brasileiros, separados apenas pelas trincheiras. Presidente Prudente possui uma ligação íntima com a epopeia constitucionalista. Os primeiros mártires a tombarem pela causa legalista, no dia 23 de maio de 1932, na Praça da República, em São Paulo, durante uma manifestação pacífica em prol da Constituição, foram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que originaram a sigla, símbolo da resistência, o MMDC, e Camargo era morador de Presidente Prudente. Superada a fase de luta armada, Presidente Prudente honrou seus heróis. A praça de frente à Catedral de São Sebastião foi denominada 9 de Julho. E ruas principais da cidade receberam o nome dos heróis de 32, tal qual a rua Tenente Nicolau Maffei, a rua Tenente Casimiro Dias e a rua Sargento Firmino Leão, tendo o Coronel Brizola sido imortalizado no Parque de Uso Múltiplo, que recebeu o seu nome. Essas homenagens representam um pleito de gratidão diante da marca de heroísmo perpetuada na história da nossa cidade. Canto do Hino Nacional. Em uma demonstração de civismo e amor à pátria, convidamos a todos presentes, em plenas condições físicas, para tomarem posição de respeito, a fim de cantarmos juntos o Hino Nacional Brasileiro. Letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. O hino será executado pela Banda Regimental de Música do Comando do Policiamento do Interior 8, sob a regência do Cabo PM Celso Ricardo Santana. Pirangas, margens fáceis.
Entrega da medalha à Sociedade de Veteranos de 1932. Para a outorga da medalha constitucionalista aos homenageados, o pavilhão nacional será deslocado sem sua guarda de honra e se posicionará à frente do dispositivo. Para receber a medalha General Euclides Figueiredo, convidamos a ocupar lugar de destaque à frente do dispositivo o Coronel PM Adilson Luiz Franco Nassaro, comandante do CPI 8. Para receber a medalha MMDC, convidamos para ocupar lugar de destaque à frente do dispositivo os seguintes homenageados: Estandarte do 18º Batalhão de Polícia Militar. O senhor Nelson Roberto Bugalho, prefeito municipal de Presidente Prudente. O tenente-coronel Vitor Negri da Silva, comandante do 8º BAEP. Major PM Carlos José Olivetti Fernandes, comandante interino do 18º Batalhão de Polícia Militar. Major PM Luiz Alexandre Olivetti, comandante do 14º Grupamento de Bombeiros. Major PM Luiz Nelson de Zaró, subcomandante do 42º Batalhão de Polícia Militar. Major PM Marcelo Moura Leite, subcomandante do 18º Batalhão de Polícia Militar. Capitão PM Pedro Ângelo Miguel Carmim, do CPI 8. Primeiro Tenente PM Anderson Garrido Scaione, do CPI 8. Coronel PM Geraldo Fernandes Nespoli Berardinelli, veterano, ex-comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar. Coronel PM André Timac Madrid, veterano e ex-comandante do 42º Batalhão de Polícia Militar. Palmir da Silva Pinto, secretário municipal de saúde de Presidente Prudente. Mauro Neves, vereador do município de Presidente Prudente, veterano da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Para receber a medalha constitucionalista, convidamos a ocupar lugar de destaque à frente do dispositivo os seguintes homenageados: Capitão PM Patrícia Elaine Machado, do CPI 8, Capitão PM Eli Martins de Lima Júnior, do 18º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Primeiro Tenente PM Médico Alexandre Fernandes Araújo, do CPI 8, Primeiro Sargento PM Leandro Moura Lima, do 18º Batalhão de Polícia Militar, Cabo PM Patrícia Helena Simões Gouveia Escatalon, do 18º Batalhão de Polícia Militar. Ivan Júnior Lima Barbosa, vereador de Presidente Prudente, em memória. Sebastião Hélio de Vasconcelos Gomes, professor da FACLEP. Marcos Tadeu Cavalcante Pereira, chefe de gabinete da Prefeitura de Presidente Prudente. Associação Comercial e Industrial de Presidente Prudente, Loja Maçônica Vicente Neiva, Museu Arquivo Histórico de Presidente Prudente. E para receber a medalha constitucionalista Esplendor de São Miguel, convidamos a ocupar lugar de destaque à frente do dispositivo o seguinte homenageado: Capitão Dentista PM Vitor José Basso, do 14º Grupamento de Bombeiros. Militares, sem tiro, em continência à bandeira, a apresentar arma.
Descansar. Arma. Descansa. Prezado senhor prefeito municipal de Presidente Prudente, Dr. Nelson Bugalho. Prezado senhor comandante do Comando de Policiamento do Interior 8, Coronel PM Adilson Luiz Franco Nassaro. Prezado senhor deputado Ed Thomas. Demais autoridades presentes. Povo paulista de Presidente Prudente e região. Bom dia. Hoje, novamente, nos reunimos após 87 anos para comemorarmos em 9 de julho de 2019, em solenidade iniciada às 9 horas, na Praça 9 de Julho de Presidente Prudente, a epopeia constitucionalista, na qual nossos antepassados lutaram. Naqueles dias, cidadãos convictos de suas responsabilidades civis e políticas lutaram por nós e por nossa liberdade contra o tirano ditador suicida que buscava escravizar São Paulo exercendo o poder sem leis. Lutaram e tombaram nas batalhas pela Constituição mais de 900 irmãos de São Paulo, de outros estados e países, todos em busca do mesmo objetivo, a Constituição. Após 2 de outubro daquele ano, quando finalmente houve trégua, comemorada como cessação de hostilidades, nossos heróis voltaram para suas cidades e lares. Abatidos, desnutridos, desidratados, doentes e feridos, mas não derrotados. Muitos perderam suas vidas, dentre eles, 8 de nossa cidade. A eles nossa eterna gratidão por terem derramado seu sangue por nós. A eles nosso dever de preservação de suas memórias. Por isso hoje agradecemos. Somos gratos aos nossos eternos heróis constitucionalistas. Somos gratos aos que morreram. Somos gratos aos que voltaram e perpetuaram suas histórias. Somos gratos aos seus familiares que choraram perdas, lamentaram os ferimentos, preservaram cada história de cada soldado de alma paulista. Somos gratos a todos eles que estiveram no fronte por nós. Que Deus tenha dado a melhor recompensa eterna a cada um deles, pois em nossa memória eles já têm o melhor lugar. Mas hoje também é dia de gratidão a quem preservou tal memória. Obrigado, cidadãos paulistas de Presidente Prudente, por guardarem tão importante memória. Obrigado, Polícia Militar do Estado de São Paulo, pelo protagonismo nas batalhas de 1932, como força pública e por ser a guardiã da Revolução Constitucionalista. Obrigado, sociedade prudentina, por terem dado nomes de heróis aos nossos logradouros. Praça 9 de Julho, ruas Tenente Nicolau Maffei, Tenente Cassimiro Dias, Sargento Firmino Leão, Major Felício Tarabai, Doutor José Foz, Parque de Uso Múltiplo, Coronel Miguel Brizola, Hospital Dr. Domingos Leonardo Cerávolo, dentre outros. A estes homens, nosso respeito e nossa eterna admiração. Obrigado, Lions Clube Cinquentenário, que desde 1967 se encarregou de preservar nossa memória constitucionalista. Tempos difíceis em que, novamente, pelas décadas seguintes, atentaram contra São Paulo, buscando sufocar a importância da história da Guerra de 1932 e dos bandeirantes em nossa expansão territorial. Tentaram, jamais conseguirão destruir o espírito paulista, herdado de João Ramalho, São José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega, Piratininga e tantos outros personagens bandeirantes históricos. Obrigado aos jovens de Presidente Prudente e região, sobretudo os jovens da Ordem Demolei, as jovens da Ordem Filhas de Jó, aos jovens do Tiro de Guerra, que aqui representam o 2º Exército que lutou conosco contra a ditadura em 1932, aos alunos da rede pública, aos queridos escoteiros, hoje e sempre presentes. Em relação aos escoteiros, é preciso lembrar que o povo paulista preserva a memória do escoteiro Aldo Chiorato,
Aldo nasceu em Campinas no dia 5 de outubro de 1922. Era membro do grupo escoteiro Ubirajara, aluno exemplar do grupo escolar Orozimbo Maia. Foi agregado à cruzada escoteira pró-Constituição, incorporando-se às tropas paulistas como mensageiro pelo então coronel Mário Rangel. Sua missão na Revolução era transportar correspondências da estação ferroviária até o quartel-general em Campinas, cidade em entroncamento ferroviário importante e assediada pela aviação ditatorial, que com seus aviões, muitos deles subtraídos das forças paulistas, castigavam constantemente a cidade e seus postos de resistência. Em um desses ataques, pela manhã do dia 18 de setembro de 1932, uma bomba lançada por um destes aviões cai e explode em vários estilhaços. 13 ao todo atingem o corpo do bravo escoteiro Aldo Chiorato, que, ferido mortalmente, não abandona seu bornal de mensageiro, mas não resiste e vem a falecer aos 9 anos de idade, em virtude dos ferimentos. Aldo Chiorato é reverenciado como o mais jovem soldado constitucionalista morto em 1932. Foram 13 estilhaços, 13 são as listas da bandeira do estado de São Paulo. Os restos mortais de Aldo Chiorato repousam no mausoléu constitucionalista, no Parque de Ibirapuera, em São Paulo, ao lado de outros mais de 700 heróis dessa epopeia. Por Aldo Chiorato e por todos os demais heróis paulistas, São Paulo não transige, não esquece, não perdoa. Obrigado, paulistas. Os grupos de escoteiros representados por seus líderes farão justa homenagem neste momento ao senhor Adelmo Santos Reis Vanali, nascido em 6 de janeiro de 1934, na cidade de Presidente Venceslau. Casado com a senhora Dinorá Silva da Rocha Vanali, pai de 5 filhos, o senhor Adelmo Vanali iniciou sua carreira profissional jornalística na Rádio Presidente Venceslau, como radialista e correspondente do jornal Estado de São Paulo. Transferido para Presidente Prudente para trabalhar na Rádio Presidente Prudente, onde atuou como radialista, chegando à direção da mesma. No Jornal Imparcial atuou como redator e posteriormente assumindo a direção de redação do periódico. Juntamente com sócios Mário Peretti e Deodato Silva, mais adiante assume a propriedade do Jornal Imparcial. Os grupos de escoteiros Guaiporé, Monte Carmelo e Nelson Mandela sentem-se honrados em poder reconhecer sua trajetória de vida como jornalista, cidadão e pai de família, com o certificado Aldo Chiorato, cuja história e exemplo para o escotismo paulista acabamos de relatar. Atenção, Grupo Escoteiro Guaiporé, Grupo Escoteiro Monte Carmelo, Grupo Escoteiro Nelson Mandela. Firmes. Uma vez escoteiro, Sempre escoteiro, um por todos. todos por um, O nosso lema. sempre alertar. Bom dia a todos. Bom dia, prefeito, Dr. Nelson Bugalho. Bom dia, comandante Franco Massaro, coronel. Bom dia, deputado estadual Ed Thomas. Bom dia, Mauro Neves, homenageado aqui pela medalha, em seu nome, em nome da dona Elza, do Adão Batista, e também da Márcia, que representa em memória o Ivan Júnior, e agradecer a presença de todos. Marcelo, seu nome, parabenizo e digo muito obrigado pelos escoteiros. Gesne Dias, representando o Lions aí, bom dia a todos. E dizer uma história tão bonita, que Presidente Prudente, a nossa região, participou ativamente.
mandando homens para o enfrentamento vitorioso do que foi a resolução. E dizer, prefeito Nelson Bugalho, a Câmara Municipal, através de uma lei 6.075 de 2003, Semana Constitucionalista de 1932. Na época, hoje deputado estadual, mas na época vereador Ed Thomas, o qual tirou, senhor prefeito, essa homenagem de dentro da Câmara Municipal, que era através de uma sessão solene, para a rua, para esse desfile maravilhoso que é. E essa lei, senhor presidente, senhor prefeito, desculpa, ela contempla também, e aí vai um pedido da Câmara da 17ª Legislatura, para que se faça também com os alunos das escolas estaduais e municipais também para o desfile, para o ano que vem, coronel. Pensa nisso. E também quero agradecer e parabenizar a Associação Comercial, Dr. Ricardo Anderson, acho que eu vi ele aqui, pela essa cartilha, essa bela cartilha que tem parceria da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, da Polícia Militar, que conta a história para as crianças e chegou na mão das crianças do município a história simples e objetivo de que Presidente Prudente e a região participou. Ilustrativa, fácil de entendimento e com fotos da época que a gente participou em Presidente Prudente. Então, eu dizer muito obrigado, parabenizar a Polícia Militar em seu nome, coronel, dizer que a polícia, sempre como disse o deputado Ed Thomas, a polícia mais eficiente, a polícia mais que dá resultado positivo, é tanto que a nossa região é a mais segura do estado, é a mais segura do país. Dizer que a Câmara Municipal sempre está atenta, sempre está à disposição dessas parcerias. Dizer para todos que nós não podemos deixar a história verdadeira esquecida. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós temos que participar. E mais uma vez, prefeito, vamos trazer as nossas crianças. Essa cartilha chegou para mais de 5.000 pessoas, na verdade 5.000 alunos do 5º ano, contando a história verdadeira de Vitória, não só de Presidente Prudente, mas do estado de São Paulo. Bom dia a todos, que Deus abençoe e bom evento a todos. Parabéns a todos. Aproveitando e relembrando que há a participação de 90 alunos do ensino fundamental público de Presidente Prudente já nessa solenidade. E por outro lado, também relembramos que a Junta Comercial, a Associação Comercial de Presidente Prudente, aos fundos do nosso dispositivo, está fazendo uma distribuição gratuita dessa cartilha para aqueles que tiverem interesse de conhecer um pouco mais da participação da nossa região na Revolução Constitucionalista de 1932. Convidamos a fazer o uso da palavra o excelentíssimo senhor Ed Thomas, deputado estadual aqui do nosso estado de São Paulo. Bom dia a todos, bom dia a todos. Bom dia, gente. Bom dia. O respeito nos faz ficar em silêncio, mas a gratidão e o orgulho a todos aqueles que participaram nessa batalha nos dá vontade de aplaudir, não dá? Então é um dia de aplauso. Vamos aplaudir? Vamos aplaudir? Para familiares fica uma saudade e para a gente é história. É simples dessa forma e dessa maneira. Quando em 2003, ainda como vereador e presidente, nós vimos a necessidade que esse evento não se condicionasse a uma sala com alguns lugares, vereadores e alguns familiares, fechado. Aí seria realmente a morte da data. Até porque a morte levou pessoas tão jovens para que eles pudessem se perpetuar na história. E esse evento veio para a rua, na forma de desfile. E que não faltasse a digna Polícia Militar do Estado de São Paulo. São Paulo é forte por causa da Revolução de 32.
É por isso que nós temos a melhor polícia do país. É simples dessa forma e dessa maneira. É por isso que essa região é a mais segura do estado de São Paulo. Porque os heróis de 32 partiram daqui. Porque MMDC, estudado nos livros de história, Camargo morava aqui. Mais de 1000 homens. E isso não é pouca história, isso é muita história. Teríamos memória curta? Pode ser que sim. Mas a história, ela jamais será apagada. Mesmo que qualquer vivente a esqueça, mesmo que os livros sejam queimados, ela não vai morrer, porque nós temos aqui os familiares daqueles que lutaram. E eles, com certeza, terão sempre o orgulho de estar nesta avenida ou nos livros escolares. É uma grande alegria poder estar aqui, saber que a gente mora num lugar que fez a história não só para São Paulo, mas para todo o nosso país. Por isso, dou um abraço no comandante Franco, agradecer pelo convite, abraçando a Polícia Militar, ao nosso Exército, nosso tiro de guerra, dar um abraço no prefeito, Dr. Nelson Bugalho, no presidente da Câmara, o Demerson, e todos os vereadores, o Mauro, que foi aqui agraciado, o Marcelo, do nosso grupo de escoteiro, dos escoteiros tão importantes. Se a gente tivesse mais, com certeza teríamos mais gente nesta avenida hoje. Mas o projeto naquele momento pedia também que os alunos viessem para a rua. Quem sabe por termos o desfile de 7 de setembro, de 14 de setembro, mais um desfile. Com todo respeito, com certeza, a todas as datas. Essa data é tão quanto importante quanto o aniversário de Presidente Prudente, o dia 14. Essa data é tão quanto importante a independência, porque São Paulo buscava, assim, corrigir erros feitos com independência, com o direito de ir e vir, o direito, acima de tudo, de sermos reconhecidos como paulistas, verdadeiros paulistas. Parabéns pelo evento, parabéns a todos os envolvidos, aos familiares, o nosso muito obrigado. Para encerrar, um beijo carinhoso no seu Adelmo Vanari, através do Jornal Imparcial e do seu microfone no rádio que eu milito e trabalho até hoje, nunca deixou de registrar momento tão importante. Seu Adelmo, um beijo carinhoso, sempre meu professor, meu amigo. Parabéns quem teve o pensamento de poder homenageá-lo. Ele com certeza escreveu muitas linhas dessa história e narrou muito dessa história. Obrigado, seu Adelmo, obrigado, presidente Prudente, obrigado a todos que fizeram a Revolução de 32 para que hoje tivéssemos a dignidade de estar numa praça pública com o nome de 9 de julho. Um abraço. Bom dia a todos. Essa maravilhosa manhã prudentina de 9 de julho. Que bênção, que alegria poder cumprir a nossa missão. Nós que nos sentimos todo ano convocados, não é? Como aquela expressão do voluntário paulista, aquela imagem emblemática, você tem um dever a cumprir. Estamos aqui juntos, nessa manhã ensolarada, maravilhosa de Presidente Prudente, na Praça 9 de Julho, cumprindo a nossa obrigação cívica, moral. E é com muita satisfação no comando da Polícia Militar Regional, aqui representada pelo CPI 8, ao lado do Exército Brasileiro, representado pelo nosso tiro de guerra. Sargento Cláudio, nossa saudação, nosso muito obrigado pela parceria. E já inicio aqui os agradecimentos, junto com a saudação especial ao nosso prefeito de Presidente Prudente, Dr. Nelson Roberto Bugalho. Estamos juntos há quase 3 anos já, promovendo um grandioso desfile que a cada ano está melhor e maior.
o que merece a história de Presidente Prudente. Não é possível falar em Revolução Constitucionalista sem lembrar da participação importante de Presidente Prudente. Então, prefeito, nosso agradecimento, reconhecimento pelo apoio prestado à preservação dessa memória tão importante de 1932. Muito obrigado. Deputado Ed Thomas, nosso amigo, defensor do ideal de 32. Muito obrigado pela presença, pelo prestígio. Vereador Demerson, juntamente com o nosso vereador homenageado, Mauro Neves, presidindo a Câmara, Elza do Gás, os demais vereadores, sempre presentes conosco e prestigiando evento importante da vida prudentina. Cumprimento também, representando os Consegues, Rodrigo Romão, o presidente do Lions, Centenários Presidente Prudente, Wilson Portela Rodrigues. Muito importante a presença do Lions, a participação aqui no movimento do Oeste Paulista na Revolução de 32. Senhor Gessner Dias Júnior, representando Rotary Clubs da região. Ricardo Anderson Ribeiro, presidente da Associação Comercial de Presidente Prudente. Todos viram que maravilhosa cartilha está sendo distribuída, uma parceria vitoriosa com a Associação Comercial, e tem sido modelo para outras cidades e regiões do estado. Marcelo Costilho, chefe escoteiros Guaiporé, é um dos organizadores junto conosco, ao lado da Prefeitura, da Polícia Militar e tantas outras entidades dignamente representadas hoje nesse grandioso desfile. Costilho, eu divulguei durante a semana nas redes sociais que este é o maior desfile de 9 de julho do interior do estado. Isso sim merece o nosso aplauso. Deputado Ed Thomas, nós fizemos um levantamento preliminar e podemos constatar que este, em Presidente Prudente, já é o maior desfile do interior do estado no 9 de julho, e vamos a cada ano aumentar. Foi lembrado a participação da rede pública escolar. Nós temos hoje 92 alunos já desfilando, iniciamos essa trajetória e desafiamos para o ano que vem dobrar pelo menos essa quantidade, trazer a população para prestigiar a história da Revolução, do ideal paulista, e que tem marcas indeléveis aqui em Presidente Prudente. É nossa obrigação, portanto, cívica e moral, preservar essa história tão bonita. E uma saudação especial ao Coronel Hélio, nosso veterano mais antigo, representando todos os veteranos da Polícia Militar. Muito obrigado, comandante. Enfim, nós temos a participação expressiva e representativa de toda a sociedade. Há exatamente 1 hora nós iniciamos, às 9 horas em ponto, algo muito significativo, na Praça 9 de Julho, a solenidade e o desfile aqui em Presidente Prudente. Não vou me alongar, porque tudo o que foi já dito na data de hoje é o suficiente para nós reverenciarmos a memória dos heróis de 32, aqui de Presidente Prudente, por São Paulo, pelo Brasil. Jamais esses jovens serão esquecidos, esses heróis que lutaram pela causa constitucionalista. É nossa obrigação moral, enquanto estivermos vivos, nós vamos cumprir essa obrigação. Somos convocados a isso e jamais deixaremos a memória perecer. Concito a todos que sigam o exemplo dos bravos prudentinos, que é o núcleo representativo da memória aqui de Presidente Prudente, ao lado da Polícia Militar, e à época era a Força Pública, era o chamado Exército Regular Paulista, junto com quase 100 mil voluntários do estado de São Paulo, construíram essa história, que custou suor, lágrimas e sangue, e nós temos obrigação de reverenciar essa epopeia paulista. Se hoje vivemos no Estado Democrático de Direito, sob uma Constituição, nós devemos muito àqueles heróis que tombaram pela causa nobre da Constituição. Enfim,
Nossa reverência àqueles que, como consta no obelisco do Ibirapuera, aqui simbolizado, e que receberá as flores em homenagem aos heróis da região. Eles, nossos heróis de São Paulo pelo Brasil, viveram pouco para viver bem. Morreram cedo para viver para sempre. Viva 1932! Destacamos ainda a presença do Dr. Enio Perrone, nosso vereador da Câmara aqui de Presidente Prudente. Convidamos agora a fazer o uso da palavra o senhor Nelson Roberto Bugalho, prefeito municipal de Presidente Prudente. Bom dia a todos vocês. Eu quero aqui render minhas homenagens e saudar o nosso comandante, o coronel Adilson Luiz Franco Nassaro, nosso comandante da CPI 8, em nome do senhor saudar os demais oficiais, soldados. Também quero saudar aqui o tenente-coronel Carlos Negri, que é o comandante do 8º BAEP, e também saudar os nossos atiradores de tiro de guerra, o comandante do tiro de guerra. Gostaria também aqui de cumprimentar o presidente da Câmara Municipal de Prudente, nosso presidente e vereador Dermerson Dias, e em nome dele cumprimentar todos os demais vereadores que se encontram aqui presentes. Quero cumprimentar o nosso deputado estadual, Ed Thomas, que fez aqui um lindo relato sobre a necessidade de se preservar a história desta revolução. Cumprimento também a nossa Polícia Civil, que se faz presente aqui, as pessoas do doutores Moacir de Oliveira Lima e também da doutora Adriana Maria Pellegrini. Quero cumprimentar também os senhores que nesta manhã fria, agradável, de 9 de julho, saíram de suas casas para, mais uma vez, rememorar a história. Digo aqui também, antes de fazer uma breve manifestação, que nós temos aqui, o vereador Dermerson havia instado o município a trazer as crianças para o próximo ano, mas nós já temos aqui, não sei se são 92 ou 93 crianças de 3 escolas municipais diferentes, que logo mais estarão aqui desfilando também na Avenida Coronel Marcondes. Enfim, todos nós já sabemos, já foi relatado aqui de forma magnífica, a razão pela qual nós estamos aqui reverenciando os nossos soldados voluntários do começo do século passado. Todo mundo já contou um pouco da história dessa revolução que foi importante para o Brasil e talvez a manifestação de bravura mais importante do estado de São Paulo. Essa revolução de 32, eu digo aqui, eu quero trazer para os momentos atuais e para o futuro próximo. Essa revolução de 32, na verdade, ela deve servir de inspiração para os brasileiros de agora. Os nossos ancestrais que lutaram bravamente no ano de 1932 devem ser inspiração para os brasileiros de agora, para nós brasileiros. E eu aqui, eu falo como prefeito dessa cidade, porque enquanto nós, políticos e não políticos, se degladiam em público, nos púlpitos ou em redes sociais, nós ficamos sem tempo para dar um jeito nos problemas reais que realmente importam para todos nós. O município, os municípios precisam se fortalecer. Todos nós temos que criar um novo localismo, é o que nós ouvimos, Ned, em nível federal, em nível estadual, um novo localismo. As cidades hoje, elas se tornaram no mundo desenvolvido o ponto de referência para discutir competitividade econômica, pobreza, diversidade social, enfim, tudo. É na cidade que as coisas acontecem. Lá fora, cada vez mais
Mais e mais cidades assumem o protagonismo em questões até pouco tempo atrás que estavam restritas tão somente aos governos estadual e federal. Hoje é diferente. Nós temos que mudar o entendimento convencional e já bastante ultrapassado de que as cidades são meras unidades políticas subordinadas aos estados e à União. Isso é um grande erro. Isso é um grande erro. Os gestores municipais, eles têm que ficar atentos aos problemas que estão acontecendo na cidade e não ficar mendigando verbas em nível estadual e em nível federal. O poder que realmente importa é o poder do cidadão, é o poder local. Isso é o que importa. Somos nós que temos que cuidar e lidar para resolver os problemas que são característicos da vida moderna, da vida nas cidades. O prefeito, os vereadores, os secretários, enfim, todos nós. Assim como isso ocorre já, e Prudente é uma referência, e também já foi lembrado aqui, em termos de segurança. A polícia tem todo um aparato aqui na nossa cidade, na nossa região, para lidar com esse problema do mundo atual, e está resolvendo de forma magnífica a nossa polícia aqui na nossa cidade. Temos à nossa disposição tecnologias e informações suficientes para saber o que precisamos para desenvolver soluções que realmente funcionam para as nossas cidades. Nos falta, infelizmente, recursos, nos falta compreensão de pessoas com ou sem mandato, que ainda acreditam num populismo danoso que só presta mesmo para essas pessoas. O que nós precisamos é de uma revolução neste país, uma revolução, não uma revolução como a de 32, que pegaram em armas para defender a Constituição brasileira. Nós precisamos de uma revolução que seja para garantir, assegurar, não só direitos, um estado de bem-estar social, mas também para assegurar, para dizer que nós também temos obrigações para com o Estado, nós temos obrigações para com o nosso próximo, nós temos que garantir a dignidade das pessoas, nós temos que lutar por uma Constituição que ela continue sendo uma Constituição garantista. Esse é o dever desta atual geração. E nós devemos nos inspirar naquela geração dos anos 30. Parabéns a todos vocês que estão aqui nesta manhã, rememorando um fato histórico tão importante. Prudente hoje, como disse o Coronel Franco, tem o maior desfile, a maior homenagem do interior paulista. Isso se faz porque nós prudentinos valoramos a história deste povo. Parabéns a todos vocês, e se Deus quiser, o ano que vem, nós teremos não só 92 ou 93 crianças aqui das escolas municipais, traremos também as nossas crianças das escolas estaduais e faremos com que esse desfile seja maior ainda, maior e cada vez mais merecedor daquilo que São Paulo merece, que é estar lá no alto, porque São Paulo é o estado que move este país. Muito obrigado. Toque de silêncio. Senhoras e senhores, chegamos ao ponto mais emocionante e solene dessa cerimônia. Em memória àqueles que tombaram em defesa dos ideais do povo paulista, faremos neste momento uma homenagem junto ao monumento do soldado constitucionalista. Uma comissão formada por familiares dos ex-combatentes, acompanhados por autoridades civis e militares, bem como os integrantes dos grupos de escoteiros, irá levar uma corbelha de flores junto ao monumento constitucionalista como forma de agradecimento e reconhecimento aos heróis da Revolução. Enquanto eles fazem esta homenagem, será narrada a oração ante a última trincheira, pelo nosso convidado, Miguel Francisco. Oração
ante a última trincheira. Esta é a trincheira que não se rendeu, a que deu à terra o seu suor, a que deu à terra a sua lágrima, a que deu à terra o seu sangue. Esta é a trincheira que não se rendeu, a que atenta nos vigia, a que invicta nos defende, a que eterna nos glorifica. Santos soldados de 32, sem armas em vossos ombros, velai por nós. Sem bala nas cartucheiras, velai por nós. Sem pão em vosso bornal, velai por nós. Sem água em vosso cantil, velai por nós. Sem galões de ouro no braço, sem medalha sobre o caque, sem mancha no pensamento, velai por nós. Sem medo no coração, sem sangue já pelas veias, sem lágrimas ainda nos olhos, velai por nós. Sem nada a não ser vós mesmo, velai por nós. Sem nada, senão São Paulo, velai por nós. Neste momento, um músico da Banda Regimental de Música do CPI 8 fará a execução do toque de silêncio em respeito aos nossos heróis constitucionalistas. Para darmos prosseguimento a essa solenidade, convidamos as autoridades e familiares dos ex-combatentes que retornem aos seus lugares. Finalizando essa solenidade, o capitão PM César solicita a autorização ao senhor coronel PM Franco para deslocar a tropa e dar início ao desfile. Para desfilar em direção à direita, em colunas de pelotões dos pés, bate a guarda de honra do pavilhão nacional. Ordinário! Vai!
Coronel é conduzido pelo segundo tenente PM, Odemir Alves. A bandeira do Estado de São Paulo é conduzida pelo primeiro tenente PM, Anderson Gavino Scaione. E o estandarte do 10º Batalhão de Polícia Militar é conduzido pela segundo sargento PM, Fabiana Bernardo Cabelo. O dispositivo composto por 65 atiradores e 2 pelotões do tiro de guerra do Presidente Prudente. O comandante do primeiro pelotão é o monitor Humberto, enquanto o segundo pelotão é comandado pelo monitor Souza. O primeiro pelotão da Escola de Formação de Soldados desfila sob o comando do subtenente PM, Agnello Rodrigues Neves. E o segundo pelotão do curso de Formação de Soldados da Polícia Militar desfila sob o comando do primeiro sargento PM, Alexandre de Souza Caetano. O terceiro pelotão da Escola de Soldados desfila sob o comando da primeiro sargento PM, Tânia Regina Delvan Bueno. E o quarto pelotão do curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo desfila sob o comando do primeiro sargento PM, Rodrigo Silva Cid. O grupo de escoteiros Guaiporé desfila sob a liderança de Rafael Medina. E o grupo de escoteiros do Monte Carmelo desfila sob a liderança de Luan Ferreira Castro. Enquanto o grupo de escoteiros Nelson Mandela desfila sob a liderança de Berenice Aparecida da Silva. Etel Salles, Célio, com 50 componentes. Representando o ensino público, temos um dispositivo composto por 90 crianças do ensino fundamental do Presidente Prudente. Demoleu o capítulo de Presidente Prudente com 60 componentes, segue o desfile. Encerrando o nosso desfile a pé, temos o caminho do 8º Baeste, sob o comando do primeiro sargento PM, Coelho de Godói Bueno Júnior. O desfile motorizado é aberto pelas motocicletas de rocão, muito ágeis em sua chegada a locais de intensificada pela entrada dos veículos e pessoas. Conjunto de rádio patrulhamento que atende a todas as solicitações de socorro através do telefone de emergência 190. O policiamento escolar que atua nas escolas públicas e privadas do nosso município, trazendo mais segurança às nossas crianças.
Temos o policiamento rural, que vem representado pelas viaturas responsáveis pelo patrulhamento de áreas rurais regionais. Em seguida, temos a viatura de força tática, com policiais treinados e equipados prontos para agir no treinamento de radar. Temos também o desfile de uma base comunitária móvel, que executa o policiamento comunitário. É a polícia militar cada vez mais próxima do cidadão. Abrindo o desfile das especializadas, a Batalhão das Ações Especiais de Polícia compõe por policiais treinados para a intervenção policiais diante de crises e de ocorrência de alto risco. Temos também o policiamento rodoviário, que realiza a segurança da malha rodoviária estadual. Contamos com o nosso policiamento ambiental, que trabalha na prevenção de ocorrências dos direitos ambientais. Contamos também com a equipe do GOI, Grupo de Ações Especiais da Polícia Civil, aqui representada por essa equipe. Agora as viaturas do 14º Batalhão de Bombeiros que atuam em missões de salvamento, incêndio e de resgate. Encerrando o nosso desfile por terra, temos o grupamento de polícia montada, que desfila sob o comando do primeiro sargento Edson Laurindo Kraus Júnior. Encerrando o nosso desfile a pé, temos a banda regimental de música do superior, sob a regência do cabo PM Celso Ricardo Santana. Podemos receber um sobrevoo do helicóptero Águia, saudando a força dos presentes como o encerramento dessa data tão importante para as nossas vidas e para a nossa região. Senhoras e senhores, chegamos ao final dessa solenidade. Agradecemos mais uma vez a todos que prestigiaram o nosso evento.